Bora começar? Me responde uma coisa séria. Você acha que você já foi perdoado? Você acha que já foi perdoado por Deus? Perguntando logo diretamente, né? Você acha que Deus já te deu perdão pelas coisas que você fez? Ou pela coisa que você fez? Algumas pessoas aqui já vão falar logo de cara: não, Deus não me perdoa. A essas eu já digo logo que Deus tenha piedade de sua alma. Yarro, né? Yarro dê piedade de sua alma. Vocês já sabem que estão aqui assistindo no meu canal, né? Já sabe que quando eu falo do Criador, estou falando de Yarro. Deus é um nome comum, não é um nome próprio de ninguém. Mas voltando ao assunto. Mas aquelas outras pessoas que estão aqui assistindo, que são já mais certinhas, vamos dizer assim, todas já pecaram, todas já se desviaram do caminho em algum momento, todo mundo, até eu, já cometi alguns deslizes, né? E a gente está sempre pedindo perdão a Deus, sempre pedindo perdão ao Criador, ao Eterno, pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente fala, né? E sempre nos foi ensinado nas igrejas, nas religiões, cristãs ou não, que Deus perdoa, certo? E principalmente, quem viu o vídeo anterior, há 2 vídeos atrás, né? Que fala que o Criador já nos deu perdão de graça, né? Então a gente não precisa fazer nada, já fomos perdoados. Então, pensando nisso, eu, na minha ingenuidade, eu falei, então vou fazer um livro uma pesquisa, não, um estudo mais levezinho. Vamos ver se... Vamos trazer um estudo sobre perdão para ver se... Só para deixar o vídeo mais leve, né? Que os outros vídeos foram mais pesados. Trazer um estudo mais simplesinho, um vídeo mais curto. Ai, ledo engano. Então eu fiz aqui um estudo para vocês sobre o perdão. E vocês me digam no final o que vocês acharam. Chama a vinheta e vamos começar. Então, sejam bem-vindos à Academia de Shen. Esse estudo aqui é para mostrar para vocês o que é o perdão e o que precisa ser feito para ser perdoado. Provavelmente muitas pessoas aqui que estão assistindo o vídeo não concordam ou não sabem sobre o assunto. Estou olhando para o meu celular, tá, gente? Estou vendo as anotações. O objetivo desse canal é levar o conhecimento, né, para todas as pessoas sobre a palavra de Yahweh e tentar tirar todo o engano que está nas passagens bíblicas. Enganos que alguns foram feitos intencionalmente, outros foram apenas deslizes de tradutores ou então de pessoas que detêm, né, os direitos sobre as impressões sobre as Bíblias e fazem adaptações às suas próprias crenças do texto bíblico, né? E é que a gente não se interessa por isso. Independente da religião de cada um aqui que está assistindo, você quer saber o que realmente diz as escrituras, diz no original, tentando tirar os erros de tradução ou as não traduções, para você apenas saber o que foi dito de verdade, de acordo com a cultura e com a adaptação do texto da época, né? A época. Então, vamos lá, sem enrolar muito. Deixa eu mudar aqui. Então, eu começo por aí. Será que tudo que fazemos é perdoado por causa da graça de Deus? Aí, essa é a pergunta que as pessoas poderiam fazer estando na religião. Mas eu já digo que essa frase está errada. Vamos consertar a frase agora. Yahweh, nosso Criador, perdoa de graça. Isso nós sabemos. Por causa do sacrifício de Yahushua, Jesus. Então isso a gente não tem problema. E vocês viram lá quando que as pessoas são perdoadas e quando não. Lá no texto mesmo de Paulo. Não é sobre isso que a gente está falando. A pessoa tem que aceitar que Yahushua era o Messias. A pessoa tem que entender que a partir do momento que ela não está de acordo com a lei, com a Torá, ela está em pecado, ela está no desvio do erro, no desvio do caminho.
E para ela tem que voltar para o caminho, pedir perdão, né? Esse perdão será dado de graça, porque nenhuma obra que você possa vir a fazer vai te dar perdão, porque você nunca vai pagar a ofensa que você fez. A ofensa ao Criador, né? Não a Jesus, ao Criador mesmo, que é aquele que instituiu todas as regras do bom viver. Então, agora sim, então, continuando aqui, então o que está escrito aqui, tá? Então, corrigindo, será que tudo que fazemos é perdoado de graça? Essa que é a questão. O que precisa ser feito para ser perdoado? O que a gente precisa fazer para ser perdoado? E, óbvio, o que é perdão? Será que você sabe o que é perdão? Eu já vou logo trazendo aqui uma outra coisa. Deixa eu dar uma pausa e botar outra coisa aqui para vocês, que é o significado de perdão em português. Ó, tá aqui do meu ladinho. Perdoar, né? No dicionário de português, Oxford, no dicionário Oxford. Perdoar, conceder, perdoar. É isso que a gente entende como perdão hoje em dia na religião, quando a gente vai pensar em perdão. Se desculpar, né, a alguém ou relevar alguma dívida, alguma ofensa. Então nós lhes perdoamos as dívidas, nós lhe perdoamos as injúrias e as ofensas, né, ou algo que ele tenha feito contra mim e eu estou lá perdoando. Isso é o que a gente pensa em português. Mas vamos voltar para o que a gente estava falando. Olha aqui. O que significa a palavra perdoar? Deixa eu voltar para onde eu estava, né? O que significa a palavra perdoar? Perdoar, né? Vem do latim perdonare. Não sei se você já percebeu isso. Perdonar, né? Igual donativo. Que é composta de duas partes. Per, um prefixo que pode intensificar o sentido da ação, né? Fazer por, né? Completamente ou totalmente. E donare, como eu acabei de falar, que significa dar, conceder, presentear. Então, o que seria perdonare? Originalmente significava algo como por doação, por dádiva, né? Per dádiva, ou dar completamente, conceder inteiramente, por extensão veio significar depois, renunciar a uma ofensa, absolver, perdoar. Mas o sentido original era esse, dar completamente, dar inteiramente, ou dar, deixar por dado, né? Praticamente era isso. Isso é interessante, tá? Vocês vão ver lá no final do estudo por que isso é interessante. Não sei se é no final ou na metade, mas vocês vão ver por que isso é interessante. No português, a palavra evolui foneticamente até chegar a forma perdoar, mantendo a ideia de conceder perdão total a alguém. Mas perdeu aquela ideia de dar, certo? De dar. De dar, deixar por dado, vamos dizer assim. Vocês vão ver por que eu estou falando isso. Mas o que significa perdoar na Bíblia, porque é disso que a gente está falando, no Velho e no Novo Testamento. Então vamos lá. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para perdoar, salar, né? Forma verbal, tá aqui, ó. Salar, daqui para lá. Salar, gutural, igual ruar, né? Então salar, com CH, no final. Significado significa perdoar, perdoar uma culpa, absolver. Correto? Esse é o verbo usado no Antigo Testamento. Entretanto, a palavra salar, tem que puxar da garganta, é usada exclusivamente para Deus, como sujeito, o Criador. Ou seja, eu nem consertei esse texto aqui. Vamos lá. Eu não sei se vocês gostam disso ou não, mas eu principalmente prefiro assim. Somente o Criador, Yahweh, perdoa no sentido teológico mais profundo do termo. Essa palavra ela é sempre usada para o Criador. Me perdoa, né, Deus, ou ele mesmo usando quando vai falar com alguém. Então, Números 14, 19 e 20. Perdoa a iniquidade deste povo, ó Urim. E Urim disse, conforme pediste, eu perdoei. Aqui a palavra, tanto aqui quanto aqui, é a mesma palavra, salar. Né? Etimologia do salar. Diferente de muitas palavras hebraicas, salar não tem uma etimologia claramente traçada fora da Bíblia hebraica. É considerado um verbo sem cognatos diretos. Ou seja, não é encontrada, eu acho, em outros textos sem ser a Bíblia, né? Não tem cognatos diretos em outras línguas semíticas também, em outras línguas do povo lá lá da região, né? Do povo hebreu, o que a torna um termo teologicamente exclusivo da relação entre Deus e o ser humano. Ou seja,
mesmo em termos etimológicos, no estudo da palavra corretamente, salar que já carrega um peso espiritual, pois está sempre ligado ao ato divino de perdoar. É uma palavra somente usada ou quando você fala para Deus perdoar os seus pecados, ou quando Deus vai falar com o povo ou com qualquer pessoa, qualquer ser humano que perdoou algo que ele tenha feito, seus desvios, os seus erros, né, da Torá ou seus desvios do caminho. Outras palavras associadas a perdão no hebraico, ele tem o kippur, né, espiar, fazer propiciação. Aí tem até o dia da expiação, que é o Yom Kippur, vou falar dele daqui a pouco. Está sempre relacionado a cobrir, certo? Cobrir. Tem muito isso na Bíblia, que você fala, que você pensa que perdoar a alguém, né, é cobrir os seus pecados, para que ninguém mais os veja, ou enterrá-los, certo? Tem nassá, que significa carregar, levar embora. Então pode ser usado no sentido de carregar a culpa, né? Tirar o pecado. Essas palavras às vezes aparecem juntas em contextos de perdão ritual, espiritual, especialmente no livro Levítico e Número. Portanto, há uma diferença linguística, claro, no hebraico bíblico entre o perdão divino e o perdão humano. No hebraico bíblico, o verbo salar é usado apenas para o perdão que Deus concede, ou seja, nenhum ser humano salar outro, uma brincadeira. Isso já é uma chave teológica forte. O perdão verdadeiro, no sentido pleno da palavra, vem do Criador, certo? Vou até modificar aqui, já fica modificado. Enfim. E quando um ser humano perdoa outro? Não é uma palavra específica para perdão no caso do ser humano, para outro ser humano. Mas vamos ver. Nós temos aqui a palavra nassá, como eu já tinha falado para vocês, que é remover, carregar. E vamos mostrar onde ela possa aparecer. Gênesis 50, 17, onde os irmãos de José pedem, né? Perdoa a transgressão dos teus irmãos, né? Esse perdoa aqui, carrega, remove, né? Aqui nassá carrega a ideia de tolerar ou não punir, como se o ofendido estivesse levando embora o peso da culpa alheia. Praticamente é isso. E o capar, ou capar, né? Esse PH aqui não é necessariamente o F, né? É capar, né? Com força, com aspiração. Às vezes é usado em contextos humanos, principalmente rituais, que pode implicar o ato simbólico do perdão no meio ao sacrifício ou ação substitutiva. Expressões idiométricas e contextuais. Quando o perdão humano aparece, ele é mais descritivo do que verbalizado, como um verbo fixo. Por exemplo, não guardar rancor, né? Fazer a paz, ou não retribuir o mal, como em Levítico 19, 18, ou agir como misericórdia, XC, né? Então não é uma palavra só, geralmente é uma expressão, né? Duas ou mais palavras para significar alguma coisa, uma locução. Então, conclusão, nós temos no Antigo Testamento, no hebraico antigo, né, um verbo onde mostra Deus, o Criador, perdoando. E você tem outras expressões, né, várias expressões, na verdade, para simbolizar o ser humano perdoando ou pedindo perdão ao outro ser humano. Certo? O hebraico bíblico reflete uma teologia em que o perdão pleno é um ato divino. Isso é muito importante e interessante. Eu mesmo não sabia. E o humano, no máximo, tolera, ou carrega a ofensa, etc. Então você vê que o perdão, intrinsecamente, ele está naturalmente e no início de tudo muito mais relacionado ao nosso Criador, a Yahuwah, do que o ser humano possa fazer na sua vida, né? Perdão de verdade é aquele que vem, vou usar a palavra Deus porque é o que vocês conhecem. Perdão de verdade é aquele que vem de Deus, aquele que vem do Criador, aquele que vem do nosso Yahuwah, certo? Agora vamos a outras coisas interessantes. E o que significa perdoar no Novo Testamento? Aí vem umas coisas que eu quero que vocês saibam. No Novo Testamento, que palavra era usada e qual era o seu significado? Vamos agora ao grego do Novo Testamento, onde o conceito... Porque o Novo Testamento que chegou para a gente chegou em grego, mas muitas pessoas acreditam que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, em hebraico mesmo. Mas foi invertido para o grego, porque era uma língua muito mais comercial, certo? Isso é interessante de se falar, que ela é uma língua muito mais comercial, como o inglês hoje em dia. Então, por exemplo, mesmo que fosse do povo hebreu de hoje em dia, as pessoas traduziriam para o inglês e levariam para o mundo inteiro, porque muito mais pessoas no mundo inteiro falam
inglês do que falam hebraico hoje em dia mesmo, do hebraico moderno, ou português, ou qualquer outra língua que seja. Então vamos lá ver o grego do Novo Testamento. Vamos lá. A palavra principal usada para perdoar é afieme, né? Afieme com bilabial, né? Afieme. Ela é formada por apó, fora de ou para longe, e ieme, que significa enviar, lançar, né? Então envia para longe, joga fora. Essa coisa que você está guardando para mim, contra mim, joga fora, joga para longe, né? Essa ofensa que você me fez, eu vou jogar para longe, vou enviar para longe, né? Certo? Formam juntas a palavra fieme, que literalmente significa deixar ir, soltar, libertar ou enviar embora. No contexto bíblico, perdoar pecados mais frequentemente, liberar uma dívida, libertar uma pessoa, se no caso for da prisão, ou deixar de lado uma ofensa. Já foi usado nas escrituras dessas 3 formas, nesses 3 significados. Por exemplo, em Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas, né? Caiafes, emin, tá, opeilemata, emon, certo? E deixa libertar-nos, ou deixa ir, ou liberta-nos das nossas dívidas, certo? Aqui no grego, aqui no português. Normalmente está traduzido para nós como perdoa-nos as nossas dívidas, mas na verdade é liberta-nos de nossas dívidas, ou deixa ir as nossas dívidas, jogar para longe as nossas dívidas. Eu acho que ficaria mais interessante traduzir o perdoar pelo sentido original. Eu sempre acho mais interessante traduzir o original o sentido original para nossos dias de hoje em dia. Nossos dias de hoje em dia ficou péssimo. Mas continuando. Substantivo derivado do afeme, afeses, é um substantivo. Significa libertação, soltura, remissão, né? Sempre usado para perdão dos pecados, ou libertação da prisão, né? Ou redenção. Como em Lucas, né? 4,18, Yahushua fala sobre Isaías, né? Ele fala proclamar a libertação dos cativos, né? Acho que é Isaías 48 ou 53, por aí, entre esses. Em Efésios 1,7, também tem aqui, ó, tem Efésios, tom e taratomaton, né? Paratomaton. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui, esse início. Em quem temos a redenção, né? Então, nesse caso, a remissão dos pecados é libertação dos nossos erros, absolvição das nossas dívidas, né? Continuando. Agora sim, esse terceiro, que é o que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Deixa eu ver, não foi muito tempo ainda não vou fazer corte não. Eu tenho o verbo carizomai, né? Carizomai. Zomai. O que significa o verbo carizomai? Olha só, conceder um favor, perdoar como um ato de graça. Não é verdade? Posso até corrigir isso aqui, ó. Perdoar de graça. Já fico corrigido no vídeo. Por que eu falo isso? Porque carizomai, ele vem com a palavra caris. Caris é um presente, uma dádiva, certo? Mas não é qualquer tipo de presente, qualquer tipo de dádiva. É um presente que você não quer nada em troca. Você faz por boa vontade. É até traduzido às vezes por boa vontade, né? O ato de boa vontade, ação de boa vontade, né? Como a Eucaristia, né? Eu, bom, né? E o caris é dar alguma coisa gratuitamente. Então, dar de bom grado, né? Eucaristia. Mas, eu ainda botei aqui uma observação, já para puxar a orelha de alguns tradutores, e de alguns pastores, de alguns pregadores, e de algumas pessoas que gostam bastante das escrituras e não entendem o texto no sentido original. Caris, ou caris mesmo, ou carisma, não é graça, no sentido atual da palavra. Recebi uma graça de Deus, a graça de Deus. Não. Caris ou graça, os dois, significa presente gratuito, certo? Algo que foi dado de graça. Então, esse graça não é uma coisa,
que você recebeu de Deus. Esse graça quer dizer de graça, gratuito, correto? Mas o caris em si é um presente, é uma dádiva, que foi dada de graça. Né? É um ato de dar algo de graça, né? Tanto que existe a palavra, nem sei se eu botei aqui, deixa eu só passar um pouquinho, acho que não. Existe a palavra carisma, né? Tem na Bíblia também, carisma. O que é carisma? Enquanto caris é o presente que foi dado, carisma é aquela qualidade da pessoa que dá coisas de graça para os outros, né? Pessoa que faz ações, né, de boa vontade, não querendo receber nada em troca. Essa pessoa que sempre está dando coisas para os outros e sempre fazendo favores para os outros, mas nunca querendo nada em troca, essa pessoa tem carisma. Não é o carisma de hoje em dia, que a gente acredita, aquela pessoa, admiro ela, porque ela tem uma boa aura, porque ela é bonita, ela fala... Não é nada disso. Carisma, no sentido original latino, né? Porque carisma é grego, mas foi levado para o povo romano. Carisma seria isso, uma dádiva de graça, um presente de graça para as pessoas. Foco na benevolência do ofensor, usado em Colossenses 3:3. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Carissato, né? É o verbo carizomai, conjugado em outra forma verbal, no passado. Então, ao cariz aqui, que é a dádiva, certo? Assim como Deus lhe deu de graça, né? Esse perdoar aqui, dar de graça, tá? Por isso que perdoou. Assim como o rim, né? Nosso Senhor, nosso Salvador. A palavra Senhor não deveria ter sido usada aqui para Deus, no caso. Assim como ele nos perdoou, assim como o Yahweh nos perdoou, assim também fazei vós. Comparação resumida, então, eu tenho aqui a FM, deixar ir, deixar soltar, um ato de libertar da culpa, a fezes, a soltura, remissão, perdão como libertação, e o carisma, né, o verbo, aqui está na primeira pessoa, dar de graça, perdoar, perdão voluntário, né? Então você voluntariamente dá algo e não quer nada em troca, por isso caris, né? Eu botei aqui, ó, caris, que é o dar um presente de graça, e o carisma, né? Característica de quem dá de graça. Aí, resumindo, vocês podem printar, posso até sair da frente, ó. Vocês podem printar e vocês têm aí o resumo do que significa perdão. Então, nós temos aí como conclusão que a FM, ou a fezes, traz uma imagem forte de soltar para longe ou libertar da culpa. O perdão, então, é descrito como um ato de libertação, certo? Tanto judicial, quanto de ofensas, quanto espiritual. E é um conceito dado pelo nosso Criador quando você usa o verbo salar, né? Que é só divino. Só um perdão que apenas Deus pode dar, apenas o Criador pode dar, apenas Yahweh pode dar. Certo? Então agora vamos à outra parte, que são os versículos sobre o perdão, né? Eu tenho vários versículos, eu só vou passar sobre eles, porque não é sobre isso ainda, sobre o que eu vou falar. A pesquisa ainda não é sobre isso. Vamos lá? Eu só vou ler mesmo, bem rápido. Vocês só aguentem um instantinho. São muitos versículos, né? Eu não lembro se eu botei todos, eu só botei os que eu achei mais interessantes, mas eu nem vou parar para conversar sobre eles. Nem vou ler todos, na verdade. O que eu vou me ater mais nesse vídeo são as coisas que estão mais no final dessa pesquisa. Então vamos lá, em Gênesis 50:17, só vou ler a passagem. Que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Eu acabei de falar sobre isso, né, ali atrás. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Yahweh, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou, falando sobre os irmãos dele que tinha acabado de vendê-lo, né? Quando José os recebeu de novo no Egito. Em Êxodo 34:7, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Está falando sobre o Yahweh, o Criador. Então preste atenção. Ele perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, mas não deixa de punir o culpado. Presta atenção. Que as pessoas não entendem. Certo?
castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta geração. Parece que ele está sendo injusto, mas não está sendo. É porque os filhos e os netos também fazem a mesma coisa, tá? É disso que ele está falando. Porque tem um versículo que fala que se o filho ou o neto parar de cometer aquele pecado do pai, ele não será punido. Levítico 4:20. E fará com que este novilho como se faz com o novilho de oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por eles. Propiciação aqui também é algo relacionado ao perdão, e por eles serão perdoados. 1 Reis 8:34. Ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traz de volta à terra que deste a seus antepassados, né? Tá vendo? Esse perdoa aqui, normalmente é aquela palavra salar. 1 Reis, deixa eu ver. Só uma repetição, não precisa, depois vocês leem. Dê uma pausa aí no vídeo, depois vocês leem. Também outra repetição. Perdoa o pecado de Israel, traz-o de volta, né? Deixa eu ver outra aqui. Mesma coisa, 2 Crônicas 6:39. Outra repetição, né? Vamos pegar esse aqui. Êxodo, Moisés. Deixa eu ler. 32, de 31 a 33. Assim Moisés voltou a Iarro e disse. Acho que aqui. Que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Interessante. Mas agora eu rogo-lhe, perdoa-lhes o pecado. Senão, risca-me do teu livro que escreveste. E olha que Deus responde. Olha que Iarro responde. E respondeu Iarro a Moisés. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Né? Aí mais à frente um pouquinho. Iarro, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo com esse povo obstinado, perdoa a nossa maldade, o nosso pecado. E faze de nós a tua herança. Pecado aqui é nosso desvio, tá? Desvio do erro. Do alvo, quer dizer. O erro do caminho. Desvio do caminho e o erro do alvo. Sempre confundo os dois. Agora vamos ler a continuação, né? Números 14, 18 e 19. Olha só que interessante quando o Criador responde. O Senhor alongando-me grande beneficência e perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, visita a iniquidade dos pais. Iniquidade aqui não é iniquidade não, tá? Eu já mostrei para você. A questão da anomia, não seguir as leis. Dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade, de novo iniquidade, deste povo, segundo a tua grandeza, a tua benignidade, como também perdoaste a este povo que deste a terra do Egito até aqui. Olha só o que ele disse agora. Porém, e disse, Iarro, conforme a tua palavra lhe perdoei, que eu acabei de ler ali em cima. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória de Iarro encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, presta atenção, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, por causa dos 10 sinais no Egito, eles viram o poder de Deus agindo, e não, mesmo assim não deram importância, e não obedeceram a minha voz, no caso, o que Moisés falou para o povo, trazendo as leis, né, do Eterno, não ouviram a voz de Deus, não verão a terra que dei a seus pais, que jurei a seus pais, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Então preste atenção. Perdoar, ele perdoa. Mas ninguém vai entrar na terra prometida. Todos vocês que me tentaram, não obedeceram a minha voz, né? E me viram a minha glória e os meus sinais no Egito, e mesmo assim vocês continuaram no erro. Todos vocês, ó. Deuteronômio 29:20. O Senhor se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Não, desculpa. Primeiro que eu li Senhor. Iarro jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas nesse livro do Deuteronômio cairão sobre ela, e o Senhor apagará seu nome debaixo do céu. Certo? Então perdoar, ele perdoa. Mas se você não fizer as coisas lá que está escrito naquele livro, não vai perdoá-lo. Certo? Eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar no Novo Testamento. Paciência. Agora eu te imploro, perdoa meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. 1 Samuel 15:25. E por aí vai. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas que eu queira ler. Eu estou passando devagarinho porque vocês mesmo podem dar pausa,
né? E vocês lerem com calma. Ou então vocês me pedem o link desse texto que eu mando para vocês. Todos os textos, deixa eu botar aqui. Todos os textos que eu trago para vocês, todos os estudos, eles ficam salvos na nuvem. Então, se algum de vocês quiser ler algum dos textos, já falei isso em outro vídeo, vocês vão lá em @academia de Shen, mandam uma mensagem para mim. Pode ser no meu Instagram, Facebook, pessoal, WhatsApp, não se preocupa não ligo. Mas eu tenho um lugar específico agora para isso, tanto no Facebook, @academia de Shen, uma página e um perfil, e lá no Instagram, @academia de Shen também. Se eu não me engano, o YouTube também recebe mensagens e eu também vou responder por lá, eu vou responder pelos 3, não se preocupem. Agora continuando. Vamos lá? Salmos. É bom ler um salmo pelo menos? Esse salmo é interessante. Ajuda-nos, ó, Yahweh, nosso Salvador, certo? Yahweh é o Salvador. Para a glória do teu nome. Preste atenção, a glória do teu nome. E livra-nos, perdoa-nos nossos erros do caminho, desvio do caminho, erros do alvo. E perdoa nossos erros do alvo por amor do teu nome. Por que ele falou 2 vezes do nome dele quando estava falando, pedindo ajuda e perdoando? Vamos chegar lá, olha lá. Isso não é à toa, tá? Tá, esse aqui não precisa. Lamentações de Jeremias, também falando de perdão. Aqui eu tenho, deixa eu sair um pouco da frente, Daniel. Certo? Mais uma vez Daniel. Ó, Yahweh, ouve. Yahweh, perdoa. Yahweh, vê e age. Por amor de ti, ó, meu rim. O rim que é Elohim, né? Vocês conhecem como Elohim. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Eu nem tinha pego esse versículo da outra vez, mas agora ele apareceu. Vamos lá, Oséias. Aqui também falando de perdão. Amós também falando de perdão. Amós e Oséias. Mas continuando, agora temos o Novo Testamento. Também vou ler alguns. Deixa eu ver o que eu vou ler. Marcos 3:29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Eu falei isso num vídeo aí anterior. Então, continuando. Lucas 3. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio do deserto a palavra de Yahweh João, Yahweh-Hanã, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando batismo e arrependimento para perdão dos pecados, ou seja, para o esquecimento, certo? Dos desvios do erro, certo? Para que Deus se esqueça, ou dê absolvição, ou jogue para longe, né, as dívidas, os desvios do erro. Segundo o que está escrito no livro do profeta Isaías, voz que clama no deserto, preparar o caminho para o... É Curios aqui ou Yahweh? Enfim, teria que ver lá no texto. Endireitar as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus, a salvação de Yahweh. Lucas 3:2-6. Aqui de novo, aqui agora já no Novo Testamento, Atos 10:43, que eu queria trazer para vocês. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome, certo? E outra coisa interessante também, em Atos 2:38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua Mashiach, né, o ungido, para perdão, dádiva, né, dos pecados, dos desvios, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, primeiro, sejam batizados, depois, consigam perdão dos seus pecados, e depois recebereis o dom do Espírito Santo, nessa ordem. Acho que nenhum cristão entende diferente isso, não. Acho que isso daqui é um consenso. Agora tem uma passagem de Mateus que também tem em Marcos, que é o Pai Nosso, né? Vocês conhecem muito bem, não precisa nem ler, mas se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Porém, se não perdoarem os homens suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas, certo? Eu vou voltar a isso daqui a pouco lá na frente. Aquele a quem perdoardeis os pecados, os pecados lhes são perdoados, certo? Primeiro é João, o Evangelho de João, capítulo 20, 22 e 23. O que é aqui? Lucas 7, do 45, 6 ao 50. Por isso, te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Olha só que interessante. O perdão ligado ao amor. E disse a ela, os teus pecados lhe são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, né? Vai-te em paz. Olha a fé aqui sendo citada, a fé que Paulo falou. Que é pela fé que vocês são salvos, né? Não pelas obras. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. É o Pai Nosso, né? E por aí vai. Eu acho que acabou. O versículo importante também, Lucas 23, 34. Yahusha disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele tirando as sortes. Isso é lá durante a crucifixão, certo? E por aí terminou. Agora, vamos à parte importante do vídeo. Agora vamos a alguns disclaimers sobre o perdão e regras para o perdão. Então, primeiro eu queria citar essas duas, né? Na verdade, são duas passagens de Yahusha, né? Que ele fala, a primeira que ele fala, quantas vezes a gente tem que perdoar? Aí Yahusha responde, né? Você tem que perdoar 70 vezes 7. E tem uma outra passagem que ele também fala que se a pessoa no mesmo dia errar contra vocês, né, cometer pecado contra você 7 vezes, as 7 vezes você perdoa, se ela se arrependeu, obviamente. E também tem a questão da ignorância, né? A gente acabou de ler essa passagem que a Yahusha fala, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E também entra em concordância com a passagem de Paulo, quando ele fala sobre a época da ignorância e a época que você sabe. A época da ignorância pode até ser perdoada, mas a partir do momento que você sabe o que é errado, aí você já não é mais perdoado, porque você tinha consciência e fez deliberadamente. E também, se eu não me engano, tem duas passagens, uma de Jesus, Yahusha, e outra de Deus, Yahoo. Eu sempre falo Deus, Yahoo, ou Yahoo, Deus, porque vocês estão mais acostumados com Jesus e Deus. Eu já não estou tão mais acostumado, já são mais de 20, 25 anos que eu falo Yahusha e Yahoo. Mas aqui, do ponto de vista pedagógico, né, eu tento sempre lembrar vocês quando eu falo Yahusha, de quem que eu estou falando, para vocês não se perderem. Mas continuando, tem uma passagem que o Criador, né, e o Filho, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, eles falam que as pessoas que não são cegas, podem ver, mas não querem ver, essas não vão ser perdoadas. Eu não botei aqui as passagens porque eu não queria que o texto ficasse longo, mas se vocês procurarem, vocês acham, não é tão difícil assim. Então agora sim, vamos para a parte importante do vídeo. Não vou nem cortar. O que uma pessoa precisa fazer ou ser para ser perdoado? O que a pessoa precisa? Primeiro de tudo, eu não ia nem botar esse, por isso que está no 0. Para você ter perdão do Criador, para ter perdão de Yahweh, você tem que ter temor por ele, né? Parece ser uma coisa óbvia, mas eu não tinha posto na lista, então acabou entrando no final, ficou como número 0. A primeira coisa, né? Antes da primeira coisa que você precisa ser ou fazer para ser perdoado, primeiro de tudo, se você não tiver temor por Deus, por Yahweh, você não vai receber perdão. Aí eu fiz uma pesquisa que fica até para um próximo vídeo, porque não foram só esses textos, não, acho que só botei mais alguma, né? Botei só 6, né? Não, tem mais de, sei lá, mais de 50 versículos, passagens nas escrituras sagradas falando sobre o temor do Senhor. Então eu deixo para outro vídeo. A gente fala sobre o temor do Senhor, porque eu acho muito importante e edificante. Então vamos lá, o temor de Yahweh é o princípio da sabedoria. Então se você não tem temor pelo seu Criador, você não é sábio. Simples. E a ciência do santo, a prudência. O temor de Yahweh, o temor do Senhor, aqui no caso, o temor de Yahweh, é a fonte da vida. Então preste atenção. Por isso que eu estou falando que você ter temor por ele é uma das coisas necessárias para ser perdoado.
Por que eu estou falando isso? A pessoa que não é perdoada, ela vai ser morta por Deus. Vai ser levada para ela está sendo levada para a morte, né? Lembra das obras da carne e as obras do Espírito. As obras da carne, que são os pecados, são os desvios do caminho, são as coisas ruins que a gente faz, porque são mais egoístas do que... ao contrário? Qual é o contrário mesmo? Esqueci. Do que altruístas, né? Nos levam para a morte, certo? Enquanto as obras do Espírito, as coisas boas que a gente faz, ou seguir a Torá, praticamente é a mesma coisa, praticamente dá no mesmo, são coisas diferentes, mas praticamente dá no mesmo, porque a pessoa que segue a Torá faz obras do Espírito, a pessoa que faz obras do Espírito segue a Torá. Quer dizer, a pessoa que segue a Torá às vezes pode não fazer as obras do Espírito, mas a pessoa que faz as obras do Espírito acaba seguindo a Torá, porque a Torá é amor, né? Se você tem amor pelo seu próximo, pelo Criador, você não faz nenhuma daquelas coisas horríveis que estão descritas nos livros das leis. As coisas horríveis que estão descritas que podem te matar, que podem te levar para a morte. É disso que eu estou falando. Dos ensinamentos que Deus te deu. Não posso me enrolar aqui. Então, tenha isso em mente, que o temor de Deus, o temor de Yahweh, é a fonte da vida, para preservar dos laços da morte. Certo? Quais são os laços da morte? Os pecados. Esse desvio da Torá. Então, deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu quero ler neste vídeo. Temor de Yahweh é aborrecer o mal. Lembra que as obras da carne, todas elas são mais. Nesse sentido que Paulo disse em Romanos. A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, tá vendo? Isso já estava em Provérbios. O Paulo não disse nada de novo. Ele só conhecia bem as Escrituras. Essas são as obras da carne. E o temor de Yahweh te livra de todas essas obras. Aqui estão o versículo que falam dos 7 Espíritos de Deus. Um deles, o temor, né? Deixa eu ver o que mais. E é isso. Vamos agora sim, finalmente, para a primeira coisa que você precisa para ser perdoado. E a primeira coisa, não parece óbvio, mas é. Você reconhecer que você errou. E você reconhecer. Né? Não é a outra pessoa que reconheceu que você errou e acha que você tem que pedir perdão por aquilo. Não, é você reconhecer que errou, você reconhecer na sua própria consciência e falar, fiz uma coisa errada. Essa coisa não devia ter feito. Mas mais do que isso. Mais do que isso. Vocês sabem, como eu falei no vídeo anterior, 2 vídeos atrás, para quem não viu, vai lá ver, dá uma olhada. Pecar é transgredir a Torá. Né? Então você reconhecer que errou também é você reconhecer que a Torá tem que ser seguida. Deu pra entender? Pegou o fio da meada? Primeiro, você tem que reconhecer que errou. E onde está mostrando que você errou? Onde está escrito? Na lei, na Torá. Então, primeiro você tem que reconhecer que tu não seguiu a Torá, cometendo um erro, um pecado, um erro do alvo, um desvio do caminho. Né? Que caminho é esse? A Torá. Que a finalidade dela é Yahushua, né? Jesus. E reconhecer de que agora em diante você tem que seguir ela corretamente. Então, a primeira coisa, você tem que reconhecer esse erro, o erro da Torá. Porque se você não reconhecer que você tem que seguir a Torá e não estava seguindo, você não vai ser perdoado. Então, vamos lá. Segunda coisa. Para ser perdoado, uma pessoa precisa se arrepender. Né? A questão óbvia que foi escrita lá. E o que é se arrepender? Já vou mostrar nos versículos. Lamentar o mal cometido, sofrer pela falta praticada, né? Segunda coisa também, retroceder em relação às atitudes ou os compromissos tomados, né? Tem um exemplo aqui, mas não vou ler. A etimologia de arrepender-se remonta ao latim repoenitere, né? Que significa sentir o pesar, né? Ou provocar a pena. De novo, poenitere, que é se pôr algo em cima de você, então o pesar, né? Essa palavra é formada por o re e o poenitere, poena, que significa punição, que significou depois, né? Punição, castigo. Portanto, arrepender significa lamentar por algo feito ou não feito e sentir o pesar por uma ação ou omissão. Em resumo, arrepender, repoenitere, sentir pesar, né? E por aí vai. Acabei de falar, não vou ler de novo. E o que é se arrepender de verdade? Só vou ler o texto. A Bíblia apresenta diversos versículos que falam sobre a importância do perdão e arrependimento, destacando a importância de ambos para a relação com Deus e com os outros. O
O arrependimento é visto como um passo crucial para alcançar o perdão. E é disso que a gente está falando aqui, que é apresentado como uma bênção de graça e um reflexo do amor de Yahweh, Deus, dado a partir do sacrifício de Yahushua, de Jesus. Então vamos lá, alguns versículos sobre arrependimento. Lucas 3,13. 13:3. Pois digo-vos que, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Tá vendo? Então, você se arrepender é, sim, algo que precisa ser feito para ser perdoado. Se você pedir perdão, mas você não se arrependeu, você não vai ser perdoado por Yahweh, por Deus, pelo seu Criador. Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Tá vendo? Então tá aí. O pecador tem que se arrepender. Próximo. Não vou cortar ainda não, porque só tem 2 minutos. Desde o último corte. O que a pessoa precisa para ser perdoada? Confessar o seu pecado. E segundo Paulo, segundo Shaul, confessar diante da igreja. Certo? Quando eu falo de confessar, não é só para Deus ou só para o padre, não. Você tem que confessar para as outras pessoas que você cometeu aquele deslize, principalmente para quem você cometeu aquele deslize, aquele erro, aquela falta grave. Você tem que confessar diante das pessoas para que você mesmo se envergonhe e para que você mesmo diga que não vai mais fazê-lo. Correto? Isso tem em Mateus 3,6, mas eu vou ler 1 João 1,9. Deixa eu só consertar aqui. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá vendo? Então, apenas se você fizer isso. Tá bom? Tem mais versículos, tá? Mas eu tô botando só para ser mais rápido. O que mais você precisa? Isso é muito interessante. E esse vai ficar um pouco mais extenso. Para ser perdoado, você precisa perdoar as outras pessoas. Será que você tem perdoado as outras pessoas e está pedindo perdão para você, mas você não tem perdoado os outros? É complicado, hein? Se você não perdoa, a gente acabou de ler, então vamos lá. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, as pessoas que te fizeram alguma ofensa, vosso Pai também não vos perdoará. E você lembra lá do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é isso? Então, ele vai te perdoar. Você já orou esse Pai Nosso milhões de vezes na sua vida, espero eu. Se não, comece. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Se vocês não têm perdoado os seus devedores, que são as pessoas que pecaram contra você, e, preste atenção, devedores, as pessoas que têm dívida financeira contra você, se você não tem perdoado essas pessoas, sinto muito, você que ama mais o dinheiro, mais a mamão do que Yahweh, você não vai ser perdoado. De maneira nenhuma. Então, primeira coisa, perdoar as dívidas financeiras ou qualquer outro tipo de dívida que a pessoa tenha contra você ou ofensa que a pessoa tenha contra você e se arrependeu, tá? E se arrependeu. Porque a pessoa também tem que se arrepender. A pessoa que fez dívida contra você, ela tem que se arrepender primeiro antes de você perdoá-la. Se ela não se arrependeu, você não tem nenhum motivo para perdoá-la. Isso fique bem claro. Os cristãos gostam de falar muito isso, né? Você não deve guardar rancor, você tem que perdoar a todos, etc. Não. Tem regras. Tem regras. Se a pessoa que fez algo contra você não pediu perdão ou não se arrependeu, às vezes ela se arrependeu, mas não pediu perdão porque tem vergonha, mas assim, digamos que ela não se arrependeu e principalmente se continua fazendo, não perdoe. Não perdoe, certo? Você tem que perdoar a pessoa que se arrependeu. Pessoa que cometeu a falta e se sentiu, viu que não devia ter feito aquilo contigo, mas acabou fazendo e veio e pediu perdão, perdoa na hora, esquece, certo? Deixa pra lá.
Joga para longe. Como diz o... É o que mesmo? Salar? Não. Qual é a palavra? Esqueci. Acabei de ler, hein? Já esqueci. Mas joga para longe. Joga para longe, leva embora. Ou cobre, joga a terra em cima, enterra e deixa para lá. Esquece que aquilo existe. Então vamos lá. Só vai ser perdoado se você perdoar os outros. Acabando o parêntese que eu fiz, né? Marcos 11, 25. E se, quando estiverdes orando, perdoardes a alguém o que ele tiver contra vós, também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará. Certo? Claro e simples. Então temos aqui a importância do perdão como uma condição para que você receba também perdão do seu Criador. Olha aqui, Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros. Eu adoro esse versículo. A palavra é maravilhosa. Então vamos de novo. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutualmente. Se alguém tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoa, assim também vós façam, né? O façam. Então vamos lá. Assim como você foi perdoado, perdoe também. Se você não fizer, você não vai ser perdoado da próxima vez. 4.1, por quê? Já que eu estou falando de uma pessoa perdoando outra, você tem o Yom Kippur, ou o dia do perdão, ou o dia da expiação, né? O Rosh Hashanah, né? É uma data sagrada no judaísmo, celebrada no 10º dia a partir do ano novo judaico, e o dia da expiação, no 7º mês, no 10º dia também. É o dia de jejum, oração, reflexão, dedicado ao arrependimento e à busca pelo perdão de Deus e dos outros. Então vamos lá. E no Brasil, sabia dessa não. Também o Dia Nacional do Perdão. Que legal. Celebrado no dia 30 de agosto. Essa eu não sabia, gente. Botei no texto, mas totalmente apaguei da memória. Então vamos lá. Um exemplo disso é em Levítico 23, 27 a 29, né, falando sobre o dia do perdão. E tem na outra parte de Levítico também, falando sobre o dia da expiação. Deixa eu ver. Certo. Vamos lá. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, mas aos 10 do mês 7º, né? Então, mês 7, no dia 10, será o dia da expiação. E essa expiação aqui é o perdão, tá? Tereis santa convocação, afligireis a vossa alma e ofereceis oferta queimada ao Senhor. E naquele dia, mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, né? Por aí vai. Porque toda alma que naquele mesmo dia, se não se afligir, será espada do povo, também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, porque é um sábado, tá? Porque tá no final, né? Este estatuto é perpétuo pelas vossas gerações, deveria ser comemorado até hoje, é perpétuo, então é até hoje. Até a gente morrer. Em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, tá vendo? Então esse dia é considerado sábado. Não sábado semanal, mas sábado festivo, né? Sábado de comemoração. Sábado no sentido de descanso, tá? É um dia de descanso. Então, porque sábado quer dizer descanso. Afligirei a vossa alma aos 9 do mês, à tarde, de uma até a tarde, e na outra tarde celebrareis o vosso sábado. Correto? E tem aqui também o Levítico 16, praticamente a mesma coisa, que é, tá vendo? No 7º mês, ao 10 do mês, e por aí vai. Certo? 4.2, que ainda estou falando sobre a questão de você perdoar as outras pessoas. O ser humano perdoa outro ser humano se quiser o perdão do Criador. Você perdoa de verdade ou só deixa pra lá e depois fica remoendo e relembrando e trazendo sempre que a pessoa faz algo de errado? É assim que você faz? Sabe que, imagina se Deus fizesse isso. Toda vez que você errasse, você lembra daquela vez que você fez isso e isso? Não esqueci não, hein? Nossa, como ia ser complicado para nós. Porque no caso, o Criador tem a memória perfeita e jamais se esquece de algo. Então, enfim, existe um conceito bíblico, não sei se vocês conhecem, chamado de mar de esquecimento na Bíblia, que é usado para ilustrar o perdão de Deus, a ideia de que quando ele perdoa, os pecados não são mais lembrados, são completamente apagados, certo? Então vamos lá, Miqueias 7,19. Teria que fazer corte, mas vou fazer um corte. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés de nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Tá vendo que mar é esse? Esse é o mar do esquecimento.
Isaías 43, 25. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões. Tá vendo transgressões? Aqui é pecados. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Aqui é desvios do alvo. Hebreus 8:12. Mas jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Isaías 38:17. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu porém tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das suas costas todos os meus pecados. Olha aqui, lançaste para trás das suas costas. É interessante também, existe um versículo que explica isso, vamos ver se vocês sabem qual é. Por que o Criador, Yahweh, lançou todos os pecados dele para trás das suas costas? Tem a ver com a etimologia de várias palavras aqui que eu estou falando e tem a ver com o versículo também. Vamos ver se vocês encontram por aí. Ezequiel 23:35, portanto, assim diz Yahurim, como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das suas costas, olha que legal, também carregarás com a tua malignidade as suas devassidões. Jeremias 18:17, com o vento oriental os espalhei diante da face do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua perdição. E eu tenho aqui o último versículo, Neemias 9:26, porém se obstinaram, se revoltaram contra ti e lançaram a tua lei para trás de suas costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem para ti. E assim fizeram grandes abominações, tá vendo? Então, questão para você, só relembrando aqui, para você conseguir o seu perdão, você tem, vou voltar mais aqui, né? Primeiro você tem que perdoar as outras pessoas, assim como você quer ser perdoado. Segundo, comemore o dia do perdão. Não gosta do... Você tem a sua religião que não segue nada original da Bíblia. Comemore o dia do perdão 30 de agosto. Tô nem aí. Mas se você segue a Bíblia, como eu, como muitas pessoas aqui, sendo cristãs, católicas, judias, hebraicas, né? Ou qualquer outra coisa parecida, ou qualquer religião protestante, não importa, comemore o Yom Kippur, dia do perdão. Você vai estar obedecendo ao seu Criador, primeiro, porque ele mandou você fazer isso, e segundo, porque você vai estar fazendo uma coisa ótima para a sua congregação. Então façam isso. Comemore o dia do perdão, certo? Não sabe o que é pesquisa? Vai lá ver que dia que você tem que ser feito, dentro do calendário hebraico, quando você tem que ser feito, como tem que ser feito. Comemora. Coloquem essa cultura dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, de que você tem que ter um dia de perdão, onde todas as pessoas perdoem umas às outras. Um dia no ano. Não é tão difícil assim, tá? Então, continuando. Segunda coisa, esquecer. Deixa pra lá. Certo? Então, vamos lá. Continuando. Para a pessoa ser perdoada, porque ainda não terminou, tá? Para você ser perdoado, você precisa fazer coisas sim. Agora é interessante. Porque, olha só, o perdão para você é dado de graça. E você não precisa de nenhuma obra para conseguir esse perdão. Preste atenção. Então o perdão é dado de graça. Entretanto, o arrependimento sincero produz obras. Preste atenção. Então, se você diz que você se arrependeu, que é uma condição para ser perdoado, né? E você quer, digamos que você não está relacionado a Deus, seja eu e uma pessoa, essa pessoa fez algo contra mim. Aí ela vai falar para mim, estou arrependido, né? Me perdoa. E eu, como uma pessoa boa ou trouxa, depende da situação, vou lá e perdoo ela. Mas logo depois daquilo, eu vejo ela fazendo algo parecido com outra pessoa. Ou eu vejo ela fazendo de novo comigo. Será que ela realmente se arrependeu? Então, para a pessoa realmente mostrar que estava arrependida, o que ela deveria... É óbvio isso. O que ela deveria fazer? Não fazer mais isso. E fazer coisas contrárias, né? Então, olha aqui, Mateus 3:8. Yahushua falando para o povo, Jesus. Produzir, portanto, o quê? Frutos dignos de arrependimento. Frutos são ações, tá? Então, realizem ações dignas de você mostrar que está arrependido. Olha só que legal. O perdão é dado de graça. Mas o arrependimento só é efetivado, vamos dizer assim,
Acaba sendo uma coisa contra a outra, né? O arrependimento só é demonstrado ser arrependimento de verdade se você produzir frutos de arrependimento. Ou seja, o perdão acabou não sendo de graça. Porque você tem que demonstrar ações que você está arrependido. Correto? E eu vou mostrar que ações são essas, tá? Não acabou não. Então vamos lá, continuando. Esse era o último que eu tinha posto, mas depois eu botei outro depois. Para ser perdoado, você precisa... Vamos ler o texto, vamos direto. Atos dos Apóstolos 22:16. E agora? O que está esperando? Levante-se, receba o batismo, lave os seus pecados, invocando o nome de Deus. Invocando o nome dele, invocando o nome de Yahweh, né? Só para deixar claro, repetindo aqui, para que vocês saibam muito bem claro. Você só vai receber o seu perdão se você receber o seu batismo, lavar seus pecados e invocar o nome dele. Certo? Quero ver alguém discutir sobre isso. Isso é uma condição para você ser perdoado. Por quê? Se você está pedindo perdão de alguém, você tem que chamar o nome dessa pessoa, para que essa pessoa te ouça e você receba o perdão dessa pessoa específica sobre a qual você chamou o nome dela. Então, por exemplo, se alguém quer o meu perdão e me chama de, sei lá, Mateus, eu não vou perdoar. Eu não sou Mateus, né? Então tem que saber o meu nome. E se eu quero perdão de um Deus, certo? Porque muita gente acredita em vários e vários e vários deuses. Que Deus você está falando que quer o perdão dela? É Deus? Essa palavra genérica? Não. Você tem que saber o nome dele para chamar o nome dele, para ele te ouvir. E aquele Deus específico, para mim só existe um, tá? Mas aquele Deus específico te ouvir, ele saber que você está falando dele e não de outra pessoa qualquer. Não de Zeus, não de Pai do Céu, né, que é o Deus Pater, né? Não de, sei lá, Senhor, que é Baal. Você não está chamando nenhum desses. Você tem que saber de quem você está falando, com quem você está falando. Então é essa pessoa que você tem que invocar o nome dela para pedir perdão. E próximo, para ser perdoado, obviamente, no final de tudo, como eu falei de frutos de arrependimento, se você cometeu um pecado e quer um desvio do caminho, um erro do alvo, certo? Ou, sendo mais claro, um desvio da Torá, né? Da lei que Deus trouxe para todos nós, e conseguir o perdão é você pedir para Deus que perdoe, para o Criador, que perdoe aquela ofensa que você fez contra o Criador. Que ofensa? A ofensa, no caso, você fazendo algo contrário de que ele falou para não fazer. Falou onde? Lá no Velho Testamento. Falou várias coisas que você não deve fazer e várias que você deve fazer. Quando você ofende o Criador, quando você não faz algo que ele mandou fazer. Correto? E então quando você pede perdão, né? E ele concede esse perdão, ele te dá, né? Literalmente perdoar é dar, dar por, né? Ou por dar, perdonare, né? Um donativo de graça, como caris, né? Uma dádiva de graça. Quando você recebe ela, obviamente, daqui para frente você não pode mais cometer outros. Você não pode mais se desviar da Torá, se desviar da lei, se desviar do caminho, cometer erros e etc e tal. Você não pode mais fazer isso. Porque se você fizer, você não está produzindo frutos de arrependimento e você não está demonstrando que você não liga para a lei do Criador, você não liga para cometer frutos da carne, né? E você não liga de ofender aquele que você diz que ama, que é nosso Criador, o Eterno. Sabendo que não é isso que te salva, mas sim a sua fé e a crença em Yahushua, que morreu por ti para que tenhas perdão. Entretanto, não seguir a Torá é voltar a pecar, o mesmo que fazer as obras da carne. Né? Então, para finalizar esse vídeo, espero que tenha deixado bem claro tudo aqui. Conclusão resumida, já vou ler aqui mesmo, sem fazer corte. Para ser perdoado, você precisa, no primeiro de tudo, temer. Temer a Yahweh, o seu Criador, o Eterno. Segundo, reconhecer que errou. Reconhecer que o seu erro, o seu pecado é um desvio da Torá. Você tem que reconhecer. Terceiro, se arrepender de verdade. Se arrepender sentir que você, lá no seu fundo, aquela tristeza, aquela dor, aquele pesar de culpa de que algo que você fez está errado. Errado no sentido geral mesmo, que você fez algo errado contra alguém,
e seja contra o seu irmão, seja contra o seu Criador. E no sentido segundo também, de que você fez algo de errado contra o próprio Criador. E, nossa, que barulhada, calma aí. Deixa passar. Ah, passou. Vou cortar não. Se confessar, e se confessar diante da igreja, em público, é a terceira coisa que você tem que fazer. Quarta coisa que você tem que fazer, perdoar as outras pessoas do mesmo jeito que você quer ser perdoado pelo Eterno. Dentro disso, de perdoar as outras pessoas, comemore o dia do perdão e se esqueça das coisas que as pessoas fizeram contra você. Seja o marido, o namorado, o irmão, a mãe, o pai. Perdoou e esquece. Esquece. Se você não esquecer, Deus também vai se lembrar dos seus erros na hora que ele for te julgar. Você vai ser julgado da mesma forma que você julgou as outras pessoas. Primeiro, por regra, é dessa forma que vai acontecer. Segundo, porque você mesmo com a sua boca já falou isso quando você orou o Pai Nosso. Certo? E terceiro, porque o próprio Yahushua falou que é assim que vai acontecer. Lá na outra passagem, que não era o Pai Nosso, o próprio Yahushua, Jesus, falou: se vocês perdoarem, vocês vão ser perdoados. Se vocês não perdoarem os homens que cometerem ofensas contra vocês, vocês também não vão ser perdoados. Quinta coisa, produzir frutos de arrependimento. Ou seja, se você diz que se arrependeu, mostra que você se arrependeu. Se você não mostrar, não vai ser perdoado. Sexta coisa, invoque o nome dele, invoque o nome de Yahweh, para que ele saiba que você está falando com ele, não com outra pessoa. Ele é o seu Deus, ele é o seu Elohim, ele é o seu Urim, certo? Não é El, é o Deus pagão. Você não está falando dele, não invoca o nome de El também. Nada de Emanuel. E por fim, né? Se você quer ser perdoado, obviamente, você já foi perdoado, vamos dizer que você já foi, já fez todas essas 6 coisas, ou 7 se contar o 0. Já fez todas essas coisas, então a próxima coisa que você tem que fazer, não erre mais, né? Aquela passagem lá que foi inserida no Mateus, da mulher adúltera, né? O que Jesus fala para ela quando os acusadores dela vão embora? O que ele fala? Vai e não peques mais. O que significa não peques mais? Um judeu falando para outro, mesmo que seja de Samaria. Vai e não, ou mesmo que seja de Samaria, não é outra passagem, não importa. Mesmo que seja qualquer tipo de pessoa lá da época, mas levando para a cultura da época para você entender, não cometa mais erros da Torá, certo? Do mesmo jeito que Yahushua também falou, que lá no final dos tempos, quando ele voltar, várias pessoas, em teu nome fiz milagres, em teu nome sai, se aparta de mim, não vos conheço, vós que praticam a anomia, vós que vocês que não seguem a lei, não seguem a Torá. Então, se você quer ser perdoado, comece a seguir. Ou seja, não cometa mais erros. E aí sim, eu termino. Eu acho que foi um vídeo bem mais leve. Foi um vídeo mais leve. Espero que tenha sido um vídeo bem mais leve. Vou sair da frente de novo, ó, para vocês tirarem, ó, para fazer até assim, ó. Tirem print, para que vocês joguem em tudo quanto é lugar, postem em tudo quanto é lugar de vocês aí. Façam isso mesmo, eu quero que vocês façam, para vocês, para que todo mundo saiba o que você precisa para ser perdoado. Só essas coisas aí, de acordo com a Bíblia, tá? Porque eu gosto de fazer tudo de acordo com o que está escrito. Vocês precisam fazer todas essas coisas para serem perdoadas. Não é tão de graça assim como ensinaram para vocês, não, tá? O perdão é dado de graça porque se você fosse pagar, você teria que pagar com a sua vida, correto? Mas em vez de você pagar com a sua vida, que é o que está lá no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, na Primeira Aliança, você, ao invés de você pagar com a sua vida, você consegue o perdão. Você vai continuar seguindo vivendo de graça. Você não vai pagar com a sua vida aquele erro, aquela ofensa contra o Criador, que é uma coisa grave, e você vai seguir a sua vida. Mas você vai seguir a sua vida no caminho. Se você não seguir a sua vida no caminho, sinto muito, você vai ser morto. Seja agora, seja lá no juízo final. E é assim que eu me despeço de vocês. Espero que tenha sido um vídeo bem mais simples, bem mais leve, bem mais tranquilo, para que vocês entendam bem.
e não seja uma coisa muito pesada, porque os últimos vídeos têm sido uma coisa bem pesada, bem intensa, bem difícil de se entender. Esse eu acho que foi bem mais simples, bem mais leve. E eu deixo aqui para vocês essa última passagem. Joguem essa passagem, esse vídeo, para todas as pessoas que vocês acham que possam ser exortadas por essa mensagem, porque eu estou falando da palavra de Yahweh sobre as escrituras sagradas, então mandem essa mensagem para todo mundo que vocês acham que possam ser edificados por essa instrução, né? E vocês possam finalmente estar, né? No perdão de graça dos pecados e conseguirem a salvação finalmente. E é assim que eu acredito. Gostaram? Gostaram mesmo? Ficou bom esse texto? Ficou bom essa pesquisa? A próxima vai ser interessante também. Espero. Espero que não tenha ficado tão longo. Muito obrigado. Até a próxima.